Uma jovem sonhava com uma vida de luxo. Um dia, ela finalmente casou com um milionário argentino. Inicialmente foi tudo flores e muito amor, em viagens e presentes exóticos. No entanto, sua liberdade foi retirada e ele a prendeu em um sótão. Antes de ouvir essa história surpreendente, não esqueça de se inscrever no canal. Ana Costa ajustou o vestido branco uma última vez diante do espelho do luxuoso hotel no Rio de Janeiro. Suas mãos tremiam levemente enquanto tentava fixar o véu nos cabelos loiros, cuidadosamente arrumados. O reflexo mostrava uma jovem de 25 anos, olhos verdes brilhantes de expectativa, prestes a realizar o que parecia ser um conto de fadas moderno. "Você está absolutamente deslumbrante, querida", exclamou Maria, sua mãe, entrando no quarto com os olhos marejados. "Mal posso acreditar que minha menina vai se casar com um príncipe argentino." Ana sorriu, mas seu estômago se contorceu em um misto de ansiedade e excitação. Conhecera Rafael Almeida apenas 8 meses antes, durante um de seus plantões como enfermeira no Hospital Central de São Paulo. Ele havia chegado para uma consulta de rotina, e o que começou como uma simples conversa profissional se transformou em um romance intenso e arrebatador. Rafael era diferente de todos os homens que já conhecera. Aos 35 anos, além de incrivelmente charmoso, era um empresário bem-sucedido do ramo petrolífero, com conexões com a elite do Brasil. Seus gestos grandiosos de amor, desde buquês elaborados enviados ao hospital até viagens surpresa em seu jato particular, haviam conquistado não apenas Ana, mas toda sua família. "Mamãe", Ana segurou as mãos de Maria. "Às vezes tenho medo de acordar e descobrir que tudo isso é apenas um sonho." "Oh, querida, isso é normal. Toda noiva fica nervosa no dia do casamento." Maria ajustou uma mecha do cabelo da filha. "Mas Rafael é um homem maravilhoso. Você viu como ele tratou toda a nossa família? Como se certificou de que pudéssemos todos estar aqui hoje?" Ana assentiu, lembrando-se de como seu noivo havia insistido em pagar as passagens de primeira classe para toda sua família e amigos próximos, hospedando-os no mais luxuoso hotel do Rio de Janeiro. O casamento seria uma celebração de 3 dias, mesclando tradições ocidentais e argentinas, com direito a festas elaboradas e rituais tradicionais. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Era Camila, sua melhor amiga desde a faculdade de enfermagem. "O carro está esperando", anunciou Camila, seus olhos arregalados de admiração ao ver Ana. "Uau, você está incrível! Rafael vai ter um ataque quando te ver." As 3 mulheres riram, e Ana sentiu parte de sua ansiedade se dissipar. Enquanto desciam pelo elevador privativo do hotel, sua mente vagou para o futuro que a aguardava. Rafael prometera que ela poderia continuar trabalhando se quisesse, embora tivesse sugerido que talvez ela preferisse se dedicar a projetos sociais, algo mais adequado à sua nova posição social. A limusine branca as aguardava, e Ana observou a cidade através dos vidros escuros durante o trajeto. O Rio de Janeiro era um mundo à parte, com seus arranha-céus reluzentes e shopping centers luxuosos. Tudo ali parecia possível, como se os limites entre realidade e fantasia se dissolvessem sob o sol tropical. O local da cerimônia era um palácio particular nos arredores da cidade, com jardins exuberantes que pareciam desafiar o clima árido. Fontes cristalinas e milhares de flores brancas decoravam o caminho até o altar. Os convidados, uma mistura fascinante de empresários argentinos, membros da elite e amigos ocidentais, já estavam posicionados. "Respire fundo", sussurrou Maria, ajeitando a cauda do vestido de Ana antes de tomar seu lugar. Como o pai de Ana havia partido há anos, ela caminharia sozinha até o altar, uma decisão que Rafael inicialmente questionou, mas acabou respeitando. A música começou a tocar, uma melodia que mesclava notas orientais com a tradicional marcha nupcial. Ana deu o primeiro passo, seu coração batendo tão forte que parecia querer escapar do peito. Viu Rafael no altar, imponente em suas vestes tradicionais, seu sorriso radiante ao vê-la. Enquanto caminhava, Ana notou os olhares de admiração e também alguns de curiosidade. Sabia que seu casamento era tema de comentários nos círculos,
sociais do Rio de Janeiro, a enfermeira brasileira, que conquistara um dos solteiros mais cobiçados da alta sociedade. Alguns a viam como uma sortuda, outros como uma oportunista. Mas naquele momento tudo o que importava era o amor que sentia por Rafael. Ao chegar ao altar, Rafael estendeu sua mão, seus olhos escuros transbordando de adoração. "Você está mais linda que todas as estrelas do deserto", sussurrou em seu ouvido, fazendo seu coração derreter. A cerimônia foi conduzida em português e inglês, simbolizando a união não apenas de duas pessoas, mas de duas culturas. Quando trocaram as alianças, as dela cravejada de diamantes que fariam qualquer joalheria de luxo parecer modesta, Hannah sentiu que estava selando não apenas seu amor, mas também seu destino. A festa que se seguiu foi um espetáculo de opulência. Dançarinas, música ao vivo, pratos tradicionais servidos em louça de ouro e presentes que pareciam saídos das histórias das 1001 Noites. Hannah dançou, riu e se deixou envolver pela magia do momento, ignorando os pequenos sinais que mais tarde perceberia que deveria ter notado. Como o modo como Rafael sutilmente direcionava cada um de seus movimentos durante a festa, sempre com um sorriso gentil, mas firme. Ou como ele respondeu por ela quando alguns convidados perguntaram sobre seus planos futuros. Pequenos detalhes que, em meio à grandiosidade da celebração, pareciam insignificantes. A noite terminou com fogos de artifício iluminando o céu. E Ana, nos braços de seu novo marido, sentia-se a mulher mais feliz do mundo. Mal sabia ela que aquela noite marcava não apenas o início de seu conto de fadas, mas também o começo de uma jornada que testaria cada aspecto de sua identidade e força interior. Em seu quarto nupcial decorado com pétalas de rosa e sedas finíssimas, Ana observou a cidade cintilante pela janela enquanto Rafael terminava de conversar com alguns convidados importantes. O Rio de Janeiro se estendia diante dela como um reino de possibilidades infinitas, promessas de uma vida extraordinária. O anel em seu dedo brilhava tanto quanto as luzes da cidade, selando uma promessa de amor eterno e felicidade sem fim. Mas como em todo conto de fadas, há sempre mais. Na história do que se pode ver à primeira vista. Os primeiros meses de casada foram como um sonho para Ana. Sua nova casa era uma mansão deslumbrante em um dos bairros mais exclusivos do Rio de Janeiro. Com 3 andares, piscina infinita com vista para o mar, jardins exuberantes e uma equipe de funcionários à disposição, a residência parecia a saída de um filme. Todas as manhãs, Ana acordava envolta em lençóis de seda, com o aroma de jasmim invadindo o quarto através das cortinas esvoaçantes. O café da manhã era servido na varanda, com uma variedade impressionante de frutas exóticas, pães frescos e sucos naturais. Rafael sempre fazia questão de tomar a primeira refeição do dia com ela, mesmo com sua agenda lotada de compromissos. "Meu amor", disse ele numa dessas manhãs, segurando carinhosamente a mão de Ana. "Tenho uma surpresa para você." Ana sorriu, já acostumada com as constantes demonstrações de afeto material do marido. Na semana anterior, havia sido um colar de esmeraldas. Antes disso, um guarda-roupa inteiro de marcas de luxo. "Contratei os melhores professores de português do Rio de Janeiro para você", anunciou ele, seus olhos brilhando de satisfação. "Também virão professores de etiqueta e cultura brasileira. Quero que você se sinta completamente integrada à nossa sociedade." O sorriso de Ana vacilou por um momento. "Mas, querido, eu pensei em voltar a trabalhar. Lembra? Conversamos sobre eu procurar uma vaga em algum hospital aqui." Rafael riu suavemente, acariciando o rosto dela. "Querida, você não precisa mais trabalhar. Que tipo de marido eu seria se deixasse minha esposa se cansar em plantões hospitalares? Além disso, temos muitos eventos sociais importantes. Preciso de você ao meu lado, impecável e descansada." Ana engoliu em seco, sentindo um peso estranho no estômago. Mas o sorriso amoroso de Rafael e seu toque gentil dissiparam momentaneamente suas preocupações. Afinal, ele só queria o melhor para ela, não é? As aulas começaram na semana seguinte. A rotina de Ana passou a ser preenchida com lições de português pela manhã, etiqueta à tarde
e estudos sobre a cultura local no final do dia. Entre uma aula e outra, tinha sessões com personal trainers, esteticistas e consultoras de moda. "Você está cada dia mais deslumbrante", comentou Rafael uma noite, durante um jantar com importantes empresários locais. "Todos comentam como tenho sorte de ter uma esposa tão dedicada em se adaptar aos nossos costumes." Ana sorriu, mas seu sorriso não alcançou os olhos. Fazia semanas que não falava com Camila ou suas outras amigas. Sempre que tentava fazer uma videochamada, algo surgia. Um compromisso social, uma aula extra, um evento beneficente que Rafael insistia que ela comparecesse. Uma tarde, enquanto navegava em suas redes sociais, Ana notou algo estranho. Suas fotos mais recentes haviam desaparecido e seu perfil parecia diferente. "Pedi à equipe de TI para ajustar suas redes sociais", explicou Rafael quando ela questionou. "Algumas fotos suas não eram apropriadas para a esposa de um homem da minha posição. Não se preocupe, eles cuidarão de tudo daqui para frente." "Mas são minhas redes sociais", protestou Ana, sentindo uma pontada de irritação. "Eu deveria poder decidir o que posto." O rosto de Rafael endureceu levemente, embora seu tom permanecesse suave. "Ana, você precisa entender que agora representa nossa família. Cada post, cada foto, cada comentário reflete em nossos negócios e relações sociais. É para seu próprio bem." Naquela noite deitada na cama king size, Ana tentou ligar para sua mãe. Precisava desabafar, compartilhar suas inquietações crescentes. Mas quando pegou o celular, percebeu que ele havia sido substituído por um modelo novo. "Presente meu", disse Rafael, entrando no quarto. "O outro estava muito antiquado. Este é mais seguro, já está configurado com todos os contatos importantes." Ana percorreu a lista de contatos. Todos os números antigos haviam sumido. Quando questionou, Rafael explicou que havia selecionado apenas os contatos necessários para sua nova vida. "Mas e minha família? Minhas amigas?" "Claro que você pode falar com sua família", respondeu ele beijando sua testa. "Mas aquelas suas amigas enfermeiras, bem, vocês não têm mais tanto em comum, não é? Agora você tem novas amigas, esposas de homens importantes como eu." As novas amigas eram um grupo seleto de mulheres da alta sociedade local. Encontravam-se em chás elaborados e sessões de compras nas boutiques mais exclusivas. As conversas giravam em torno de joias, viagens e as últimas fofocas sociais. Ana se sentia como uma atriz em um papel que não havia escolhido. Em um desses encontros, conheceu Fernanda, esposa de um dos sócios de Rafael. Algo nos olhos dela chamou a atenção de Ana. Uma compreensão silenciosa, como se reconhecesse a luta interna que Ana estava vivendo. "No início é difícil", sussurrou Fernanda quando ficaram brevemente sozinhas. "Mas você aprende a encontrar pequenos espaços de liberdade dentro das regras." Antes que Ana pudesse responder, foram interrompidas pela chegada de outras mulheres. Mas as palavras de Fernanda ficaram ecoando em sua mente, junto com uma pergunta cada vez mais insistente. Até onde iam esses pequenos espaços de liberdade? À noite, enquanto observava Rio de Janeiro brilhar através das janelas enormes de sua mansão, Ana se pegou pensando em sua vida anterior. Os plantões agitados no hospital, as risadas com as amigas, a liberdade de simplesmente sair para tomar um café sozinha. Seu reflexo no vidro mostrava uma mulher impecavelmente arrumada, coberta de joias caríssimas, mas seus olhos verdes pareciam diferentes, como se algo estivesse lentamente se apagando neles. Rafael chegou por trás dela, envolvendo-a em um abraço carinhoso. "No que está pensando, meu amor?" "Nada importante", respondeu Ana, forçando um sorriso, mas em seu íntimo, uma voz cada vez mais forte começava a questionar. Qual seria o verdadeiro preço de seu conto de fadas? O verão em Rio de Janeiro chegou com uma intensidade sufocante. Dentro da mansão climatizada, Ana observava pela janela as ondas de calor distorcendo a paisagem, enquanto aguardava mais uma das intermináveis visitas sociais que preenchiam seus dias. Seu guarda-roupa, antes repleto de jeans e camisetas confortáveis, agora transbordava de abaias de seda e vestidos de grife cuidadosamente selecionados por sua consultora de moda.
Senhora Almeida, chamou Isabela, sua assistente pessoal. A senhora Fernanda chegou para o chá. Ana ajeitou o hijab de seda, uma peça que Rafael insistira que ela usasse em ocasiões sociais, e desceu para receber sua única conexão com algo próximo à realidade naquele mundo dourado. Nos últimos meses, Fernanda havia se tornado uma presença constante, ainda que suas conversas fossem sempre cuidadosamente medidas. Como você está, Habibi? Perguntou Fernanda após os cumprimentos formais. Seus olhos escuros estudaram Ana com atenção. Bem, respondeu Ana automaticamente, o sorriso ensaiado já em seu lugar. Mas assim que os serviçais se retiraram, deixando-as a sós no jardim de inverno, seu semblante mudou. Na verdade, Fernanda, estou sufocando. Fernanda assentiu, compreensiva. Notei que você não compareceu ao último evento beneficente. Rafael achou melhor eu não ir. Ana suspirou, revirando a xícara de chá entre as mãos. Aparentemente, na última festa, conversei por tempo demais com um fotógrafo ocidental. Ele disse que não era apropriado. E você tentou argumentar? Claro. Disse que era apenas uma conversa sobre fotografia que o rapaz estava me mostrando. Seu trabalho com crianças carentes. Ana baixou a voz, mesmo sabendo que estavam sozinhas. Mas Rafael ficou diferente. Disse que eu ainda não entendia as nuances da nossa sociedade, que precisava proteger minha reputação. Nossa reputação. Fernanda colocou sua xícara na mesa com delicadeza. Ana, quanto tempo faz que você não fala com sua família? A pergunta atingiu Ana como um soco. Eu não sei ao certo. Rafael sempre diz que eles estão ocupados quando tento ligar ou que o fuso horário não é conveniente. As videochamadas nunca funcionam direito. E suas redes sociais? Foram completamente assumidas pela equipe de comunicação. Ana fez aspas no ar, sua frustração evidente. Mal reconheço as fotos que postam. Sempre em eventos, sempre sorrindo, sempre a esposa perfeita. Ana. Fernanda inclinou-se para a frente, sua voz apenas um sussurro. Você precisa ser cuidadosa, mas também precisa manter alguma conexão com seu mundo. Não deixe que cortem todos os seus laços. Antes que pudessem continuar a conversa, ouviram passos se aproximando. Rafael apareceu sorrindo charmosamente. Que surpresa agradável encontrá-la aqui, Fernanda, disse ele beijando a testa de Ana. Espero que esteja cuidando bem da minha esposa. Sempre, Rafael, respondeu Fernanda levantando-se. Mas preciso ir. Meu marido espera para o jantar. Após a partida de Fernanda, Rafael voltou-se para Ana com um sorriso que não alcançava seus olhos. Você tem visto muito Fernanda ultimamente. Ela é uma boa amiga, defendeu-se Ana. Sim, mas talvez seja melhor diversificar suas amizades. A esposa do Sheikh Abdullah tem demonstrado interesse em conhecê-la melhor. Seria mais apropriado. Ana sentiu seu estômago afundar. Era assim que sempre começava, sugestões sutis, que logo se transformavam em realidade, escolhas que não eram realmente escolhas. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, Ana encontrou um envelope em sua penteadeira. Dentro, um convite para um resort exclusivo em Fernando de Noronha. Pensei em tirarmos umas férias, anunciou Rafael entrando no quarto. Só nós dois como uma segunda lua de mel. O coração de Ana acelerou, mas não de excitação. As últimas férias haviam sido em uma ilha particular, completamente isolada, onde ela passara 2 semanas sem acesso à internet ou telefone. Para nos reconectarmos, como Rafael havia dito. Mas e minha aula de História da Arte? Perguntou. Ela tentando manter a voz firme. Era o único curso que ainda lhe dava algum prazer, ministrado online por uma universidade brasileira. Já a cancelei, respondeu Rafael como se fosse a coisa mais natural do mundo. Você pode retomar quando voltarmos, ou talvez encontremos algo mais adequado aos seus novos interesses. Ana observou seu reflexo no espelho da penteadeira. A mulher, que a encarava de volta, parecia uma estranha, perfeitamente produzida em suas sedas caras e joias deslumbrantes. Onde estava a enfermeira determinada que salvava vidas? A jovem que adorava sair para dançar com as amigas? A filha que falava com a mãe todos os dias? Rafael, ela começou, reunindo coragem.
Eu gostaria de visitar minha família no Brasil, em breve. Faz tanto tempo. Claro, meu amor. Ele respondeu suavemente, mas seus olhos endureceram. Quando o momento for apropriado. Agora temos muitos compromissos importantes. A família do Sheik está planejando vários eventos nos próximos meses, e você sabe como é crucial nossa presença. Ana assentiu mecanicamente, engolindo as palavras que queria realmente dizer. À noite, deitada ao lado do marido adormecido, ela pensou nas palavras de Fernanda sobre encontrar pequenos espaços de liberdade. Mas cada dia que passava, esses espaços pareciam diminuir, como água escorrendo entre seus dedos. O reflexo no espelho do closet mostrava uma Ana irreconhecível para si mesma. Vestida com um conjunto Chanel exclusivo em tons de rosa pálido, joias da Cartier, adornando seu pescoço e pulsos, cabelos impecavelmente arrumados por seu cabeleireiro particular. Era como se estivesse fantasiada para uma festa, a fantasia que nunca terminava. A senhora está pronta para o almoço beneficente? Perguntou Isabela, sua assistente, interrompendo seus pensamentos. Quase, respondeu Ana, ajustando o hijab de seda. Suas mãos tremiam levemente, e ela respirou fundo para se acalmar. Era seu primeiro evento social depois de 2 semanas de descanso em casa. Um período que Rafael insistiu ser necessário após ela ter demonstrado o que ele chamou de comportamento inadequado durante um jantar com investidores. Seu crime: ter expressado uma opinião diferente sobre política internacional durante a sobremesa. O incidente havia resultado em uma longa conversa com Rafael em seu escritório, onde ele, com toda a sua calma característica, explicou como sua impulsividade ocidental poderia prejudicar seus negócios e relações sociais. Querida, ele havia dito, segurando suas mãos com falsa ternura, você precisa entender que cada palavra sua reflete em nossa família. Talvez seja melhor você se concentrar em assuntos mais apropriados para uma dama da sua posição. O som dos saltos de Ana ecoava pelos corredores de mármore, enquanto ela descia para encontrar seu motorista. Rafael havia insistido que ela não deveria dirigir. Não é seguro para você, meu amor. Então, agora dependia de Carlos, um motorista silencioso e discreto, para todos seus deslocamentos. O almoço beneficente acontecia no Burj Al Arab, e Ana observou a cidade através dos vidros escuros da Mercedes blindada. Rio de Janeiro continuava deslumbrante como sempre, mas agora parecia uma prisão dourada. Cada arranha-céu, um novo conjunto de grades reluzentes. Ana, querida, exclamou Patrícia, esposa do Sheik Abdullah, assim que ela entrou no salão. Sentimos sua falta nas últimas semanas. Rafael nos disse que você estava indisposta. Sim, apenas um mal-estar passageiro. Ana forçou um sorriso, notando os olhares curiosos das outras mulheres. Sabia que sua ausência havia gerado comentários, teorias, fofocas sussurradas atrás de leques caros e xícaras de chá. O almoço transcorria como uma peça de teatro bem ensaiada. Mulheres da alta sociedade discutindo suas causas beneficentes preferidas, comparando suas últimas aquisições em joias e bolsas, planejando suas próximas viagens para Paris ou Milão. Ana, chamou Patrícia durante a sobremesa. Ouvi dizer que você era enfermeira nos Estados Unidos, que... Peculiar. O tom condescendente não passou despercebido. Sim, trabalhava na emergência do Hospital Central de São Paulo, respondeu. Ana sentindo uma pontada de orgulho de seu passado, mesmo que agora parecesse uma vida que pertencia a outra pessoa. Oh, que interessante! Patrícia sorriu com falsa doçura. Mas agora você deve estar tão feliz em poder se dedicar a causas mais nobres, não? Rafael comentou que você está considerando presidir o comitê de arrecadação para o novo hospital infantil. Ana engoliu em seco. Era a primeira vez que ouvia falar sobre isso. Sim, claro, respondeu automaticamente, as palavras saindo como se fossem programadas. Depois do almoço, enquanto esperava por Ricardo no lobby, Ana checou seu novo celular, o terceiro que Rafael havia lhe dado nos últimos meses, cada um com mais recursos de segurança que o anterior. Não havia mensagens de sua família ou antigas amigas. Na verdade, não havia forma de contatá-las,
já que todos seus números antigos haviam misteriosamente desaparecido durante as atualizações de sistema. De repente, um rosto familiar chamou sua atenção do outro lado do lobby. Era Camila, sua melhor amiga dos tempos de enfermagem. Seu coração disparou. Camila estava no Rio de Janeiro? Como? Por quê? Sem pensar duas vezes, Ana começou a caminhar em sua direção, mas foi interrompida por Ricardo, que surgiu discretamente ao seu lado. Senhora Almeida, o Sr. Rafael pediu que a levasse diretamente para casa. Ele tem uma surpresa preparada para você. Ana hesitou, olhando novamente para onde havia visto Camila, mas ela já havia desaparecido. Teria sido apenas sua imaginação? Uma projeção de seu desespero por uma conexão com seu passado? Em casa, Rafael a esperava com um sorriso radiante e uma caixa da Van Cleef & Arpels. Para comemorar seu retorno à vida social, explicou ele, colocando um deslumbrante colar de diamantes em seu pescoço. É lindo, murmurou Ana, observando. As pedras cintilarem no espelho. Cada novo presente parecia um elo adicional em uma corrente invisível. Tenho outras novidades, continuou Rafael, abraçando-a por trás. Consegui aquela vaga no comitê do hospital infantil para você. Será perfeito. Você poderá usar sua experiência médica de uma forma mais adequada à sua posição atual. Ana observou o reflexo deles no espelho, a imagem perfeita de um casal bem-sucedido, mas enquanto Rafael sorria, satisfeito, ela notou algo em seus próprios olhos. Uma pequena chama de rebeldia que, apesar de todas as tentativas de sufocá-la, ainda teimava em brilhar. Naquela noite, deitada em sua cama de lençóis egípcios, Ana não conseguia parar de pensar em Camila. Teria sido realmente ela? E se fosse, como poderia entrar em contato? Pela primeira vez em meses, um plano começava a se formar em sua mente, não de fuga, ainda não, mas de resistência. O sol mal havia nascido quando Ana acordou, seu corpo ainda ajustado ao ritmo frenético dos plantões noturnos que pareciam fazer parte de uma vida anterior. Ao seu lado, Rafael dormia profundamente, alheio à tempestade que se formava na mente de sua esposa. Com cuidado para não acordá-lo, Ana deslizou para fora da cama e caminhou até a varanda. A cidade ainda estava envolta em uma névoa matinal, os arranha-céus surgindo como gigantes adormecidos no horizonte. Por um momento, permitiu-se sonhar com a liberdade que aquela vista prometia. Voltando para o quarto, Ana pegou o tablet que Rafael havia lhe dado, para suas leituras aprovadas, como ele dissera. Com dedos trêmulos, abriu o navegador e, pela primeira vez em meses, tentou acessar suas antigas redes sociais. Para sua surpresa, conseguiu entrar em sua conta do Instagram. As fotos mais recentes eram todas cuidadosamente selecionadas e editadas pela equipe de relações públicas de Rafael, mostrando uma Ana sorridente em eventos beneficentes, inaugurações e jantares de gala. Mas, scrollando para baixo, encontrou vestígios de sua vida anterior. Fotos com seus colegas de hospital, momentos descontraídos com Camila, imagens de uma Ana livre e feliz. Uma notificação surgiu na tela, uma mensagem direta. O coração de Ana quase parou ao ver o nome. Camila. É você mesmo? Estou no Rio de Janeiro. Preciso falar com você. É urgente. Hotel Atlantis, quarto 1508. Hoje, às 14h. Venha se puder. C. Ana releu a mensagem várias vezes, mal acreditando no que via. Era a chance que ela esperava, uma conexão com seu passado, uma possível saída. Mas como escapar da vigilância constante de Rafael? Como se invocado por seus pensamentos, Rafael se mexeu na cama. Ana rapidamente fechou o aplicativo e limpou o histórico de navegação, um hábito que havia desenvolvido nas últimas semanas. Bom dia, Habibi, murmurou Rafael, levantando-se e beijando sua testa. Pronta para o grande dia? Ana forçou um sorriso. Grande dia? O almoço com o comitê do hospital, lembra? É sua chance de impressioná-los com suas ideias para a ala pediátrica. O almoço, é claro, mais uma obrigação social disfarçada de oportunidade. Mas agora, com a mensagem de Camila ecoando em sua mente, Ana viu uma possibilidade. Rafael, ela começou medindo cada palavra.
Estava pensando em fazer algumas compras antes do almoço, para escolher um conjunto adequado para a ocasião. Rafael franziu o senho levemente. Você tem um closet cheio de roupas apropriadas. Meu amor, além disso, pensei que Ricardo poderia levá-la diretamente ao restaurante. Por favor, insistiu Ana, odiando o tom quase suplicante em sua voz. Faz tanto tempo que não saio sozinha. Prometo ser discreta e estar no almoço pontualmente. Por um momento, Ana temeu ter ido longe demais. Viu um lampejo de suspeita nos olhos de Rafael. Mas então, para sua surpresa, ele sorriu. Muito bem, concedeu ele, mas leve Isabela com você. E use o carro com motorista, nada de táxis. Ana assentiu, mal conseguindo conter seu alívio. Era menos do que ela queria, mas era um começo. As horas seguintes passaram em um borrão de preparativos. Ana escolheu cuidadosamente um conjunto conservador para o almoço, sabendo que Rafael provavelmente pediria fotos como prova de sua ida às compras. Isabela, sempre discreta, parecia não notar a agitação incomum de sua patroa. Às 13h30, o carro estacionou em frente ao Rio de Janeiro Mall. Vou dar uma olhada nas joalherias, disse Ana a Isabela. Por que você não aproveita para fazer uma pausa? Nos encontramos aqui em 1 hora. Isabela hesitou, claramente dividida entre as ordens de Rafael e o desejo de agradar Ana. Tem certeza, senhora? Absoluta, sorriu Ana. Vou apenas olhar algumas peças para combinar com o meu vestido novo. Nada demais. Assim que Isabela se afastou, Ana correu para a saída, o coração batendo freneticamente. Pegou o primeiro táxi que viu, dando o endereço do Hotel Atlantis. O trajeto pareceu durar uma eternidade. A cada semáforo, Ana checava o relógio, consciente de que cada minuto a afastava da segurança de sua rotina cuidadosamente controlada e a aproximava de um futuro incerto. Chegando ao hotel, ela praticamente correu pelos corredores, encontrando o quarto 1508 com as mãos trêmulas. Bateu na porta, olhando nervosamente por cima do ombro. A porta se abriu, e lá estava Camila, exatamente como Ana se lembrava. Cabelos escuros despenteados, olhos castanhos cheios de preocupação. Oh, meu Deus, Ana! Exclamou Camila, puxando-a para um abraço apertado. Você veio mesmo? Ana se permitiu um momento de conforto nos braços da amiga antes de se afastar, consciente do tempo escasso. Camila, o que está acontecendo? Como você me encontrou? Camila a puxou para dentro do quarto, fechando a porta rapidamente. Ana, estamos todos preocupados com você. Suas mensagens ficaram estranhas, depois pararam completamente. Sua mãe está desesperada. Conseguimos rastrear sua localização através de umas fotos postadas nas redes sociais de seu marido. Ana sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Eu não sabia. Rafael, as coisas não são o que parecem. Nós imaginamos, disse Camila suavemente. Ana, viemos te buscar. Tem um voo saindo para São Paulo hoje à noite. Podemos te tirar daqui. O mundo pareceu parar por um instante. A oferta de liberdade estava ali, tangível, a apenas alguns passos de distância. Mas as implicações, os riscos... Eu não sei se posso, sussurrou Ana, a realidade de sua situação pesando sobre ela. Rafael, ele tem tanto poder aqui. E se ele nos encontrar? E se... Um toque insistente em seu celular a interrompeu. Era uma mensagem de... Rafael, onde você está? Isabela disse que você desapareceu. Estou indo para o shopping agora. O pânico tomou conta de Ana. Ela olhou para Camila, seus olhos refletindo o terror que sentia. Preciso ir, disse ela, sua voz tremendo. Ele vai me encontrar. Camila segurou suas mãos firmemente. Ana, você não precisa voltar. Podemos sair agora mesmo, ir direto para o aeroporto. Por um momento, Ana considerou. A liberdade estava tão perto, mas o medo, cultivado por meses de manipulação sutil, era forte demais. Eu não posso, disse ela finalmente, as lágrimas correndo livremente. Não agora, mas prometo, vou encontrar uma maneira de sair. Só preciso de tempo. Camila a abraçou mais uma vez, deslizando um pequeno dispositivo em seu bolso. É um celular pré-pago,
sussurrou. Mantenha-o escondido. Vamos te contatar. Ana assentiu, secando as lágrimas rapidamente. Com um último olhar para a amiga, ela saiu do quarto, correndo de volta para a vida que havia se tornado sua prisão dourada. O coração de Ana batia freneticamente enquanto o táxi serpenteava pelo trânsito do Rio de Janeiro, levando-a de volta ao shopping. Suas mãos tremiam ao digitar uma mensagem para Rafael. Desculpe, querido. Perdi a noção do tempo na joalheria. Estou voltando para o shopping agora. Chegando ao Rio de Janeiro Mall, Ana correu para a joalheria mais próxima, rezando para que Rafael ainda não tivesse chegado. Ela mal teve tempo de fingir interesse em um conjunto de brincos quando ouviu a voz dele atrás de si. Ana. A voz de Rafael era calma, mas seus olhos brilhavam com uma mistura de preocupação e suspeita. O que aconteceu? Fiquei preocupado quando Isabela disse que você havia desaparecido. Engolindo em seco, Ana forçou um sorriso. Desculpe, amor. Eu queria te surpreender com um presente. Acabei me distraindo olhando as vitrines. Rafael estudou seu rosto por um momento, antes de relaxar visivelmente. Querida, você não precisa me comprar presentes. Sou eu quem deve te cobrir de joias. Ana riu nervosamente, sentindo o peso do celular escondido em seu bolso. Você tem razão. Que tal irmos para o almoço do comitê? O resto do dia transcorreu como uma peça de teatro elaborada, com Ana interpretando o papel da esposa perfeita com uma precisão que a assustava. No almoço, ela sorriu, fez pequenos comentários sobre a importância da ala pediátrica e deixou que Rafael conduzisse a maior parte da conversa. À noite, sozinha no banheiro de sua suíte, Ana finalmente teve coragem de ligar o celular que Camila lhe dera. Havia uma única mensagem. Estaremos prontos quando você estiver. Fique segura. Nos dias que se seguiram, Ana se viu dividida entre dois mundos. Externamente, continuava a ser a senhora Almeida, sempre impecável, sempre sorridente. Mas internamente, uma tempestade se formava. Cada sorriso forçado, cada decisão tomada por Rafael em seu nome, cada liberdade negada, alimentava sua determinação de escapar. Uma semana após o encontro com Camila, Rafael anunciou durante o café da manhã: Tenho uma surpresa para você, meu amor. Vamos passar um mês na nossa casa de verão em Florianópolis. O estômago de Ana se contorceu. Florianópolis significava ainda mais isolamento, ainda mais controle. Mas e meus compromissos aqui? O comitê do hospital? Já cuidei de tudo. Rafael sorriu, aparentemente orgulhoso de sua eficiência. Na verdade, pensei que poderíamos começar a planejar nossa família. Longe das pressões de Rio de Janeiro, teríamos tempo para nos concentrar nisso. A xícara que Ana segurava quase escorregou de suas mãos. Um bebê. A última âncora que aprenderia definitivamente a essa vida. Rafael, eu não sei se... Estou pronta. O sorriso de Rafael vacilou por um instante. Ana, já conversamos sobre isso. Uma família fortaleceria nossa posição social. Além disso, não está na hora de deixar para trás essas ideias ocidentais sobre carreira? Seu lugar é ao meu lado, como minha esposa e mãe dos meus filhos. Naquela noite, enquanto Rafael dormia, Ana se esgueirou até o closet, o celular, escondido tremendo em suas mãos. Digitou rapidamente: Preciso sair. Agora. A resposta veio quase instantaneamente. Amanhã, 15 horas, Copacabana Palace. Finja um dia de spa. Estaremos esperando no lobby. O dia seguinte amanheceu com uma clareza que Ana não sentia há meses. Cada movimento seu era calculado, cada sorriso cuidadosamente ensaiado. Rafael, querido, ela disse docemente durante o café, estive pensando, antes de irmos para Florianópolis, gostaria de fazer um dia de spa. Você sabe, para me preparar para nossas tentativas de ter um bebê. Rafael sorriu, claramente satisfeito com a aparente submissão de Ana. Claro, meu amor. Faça as reservas que quiser. Ricardo estará à sua disposição. Às 14h30, Ana entrou no Burj Al Arab, seu coração batendo tão forte que ela temia que todos pudessem ouvi-lo. Caminhou até a recepção do spa, consciente das câmeras de segurança por toda parte. Senhora Almeida, a recepcionista sorriu.
Sua suíte está pronta, por favor, me acompanhe. Ana seguiu a mulher, suas pernas tremendo levemente. Ao virarem um corredor, longe das câmeras, a recepcionista sussurrou: siga em frente e vire à esquerda. Há uma saída de serviço. Um carro está esperando. Por um momento, Ana hesitou. Toda sua vida nos últimos anos, o luxo, a segurança financeira, a posição social, passaram por sua mente. Mas então, lembrou-se de quem era antes, da enfermeira dedicada, da mulher independente. Com um aceno de cabeça decidido, ela seguiu em frente. O corredor de serviço parecia interminável. Cada passo a afastava de sua gaiola dourada e a aproximava de um futuro incerto. Finalmente, ela viu a porta, empurrou-a com força e... o ar fresco do Rio de Janeiro a atingiu como uma onda. Um carro comum, nada luxuoso, estava estacionado ali. Camila acenou do banco do motorista. Rápido! Gritou ela. Ana correu jogando-se no banco do passageiro. Enquanto o carro arrancava, ela olhou para trás, vendo o Burj Al Arab se afastar, um símbolo de tudo que estava deixando para trás. Para onde vamos? Perguntou Ana, sua voz trêmula. Aeroporto, respondeu Camila, concentrada na direção. Temos passagens para Lisboa e de lá para São Paulo. Sua mãe está esperando. Ana assentiu, sentindo uma mistura de alívio e medo. Enquanto o carro acelerava pelas ruas do Rio de Janeiro, ela permitiu-se, pela primeira vez em anos, um verdadeiro sorriso. O futuro era incerto, mas era seu para moldar. O aeroporto internacional do Rio de Janeiro fervilhava de atividade, uma colmeia humana de viajantes apressados e turistas deslumbrados. Para Ana, cada rosto parecia um potencial informante de Rafael. Cada anúncio no sistema de som, uma possível mensagem de alerta. Mantenha a cabeça baixa, sussurrou Camila, guiando-a habilmente entre a multidão. Nosso contato nos encontrará no portão de embarque. Ana assentiu silenciosamente, ajustando o lenço que cobria parcialmente seu rosto. Suas mãos suavam, agarrando a pequena bolsa que continha apenas seus documentos e algumas joias que conseguiu esconder. Seu único recurso financeiro no momento. Enquanto caminhavam, Ana não podia deixar de notar os contrastes gritantes. Há apenas algumas horas ela era a senhora Almeida, esposa de um dos homens mais poderosos do Rio de Janeiro. Agora era apenas mais uma viajante anônima, fugindo de uma vida que muitos considerariam um sonho realizado. Ana Almeida? A voz grave fez seu coração saltar. Por um momento de pânico, ela pensou que tudo estava perdido. Mas o homem que se aproximou não era um dos seguranças de Rafael. Era um senhor de meia-idade, com olhos gentis e um sorriso reconfortante. Sou o Dr. Carlos, ele se apresentou discretamente. Trabalho com uma organização que ajuda mulheres em situações complicadas. Vamos pegar um voo para Lisboa, onde faremos uma conexão para São Paulo. Ana sentiu uma onda de alívio, mas a ansiedade ainda persistia. E se Rafael já tiver alertado as autoridades? Não se preocupe, Camila a tranquilizou. Temos contatos que garantiram sua saída. Além disso, Rafael provavelmente ainda pensa que você está no spa. Temos algumas horas de vantagem. O processo de embarque pareceu durar uma eternidade. Cada verificação de passaporte, cada inspeção de segurança era um teste para os nervos de Ana. Ela manteve os olhos baixos, rezando silenciosamente para que ninguém a reconhecesse. Finalmente, sentada na poltrona do avião, Ana permitiu-se respirar. As turbinas começaram a funcionar e ela sentiu o familiar empurrão da decolagem. Enquanto o avião ganhava altitude, ela olhou pela janela, vendo o Rio de Janeiro se transformar em um tapete de luzes cintilantes. Acabou, murmurou para si mesma, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Finalmente acabou. Camila, sentada ao seu lado, segurou sua mão. Você foi muito corajosa, Ana. Sei que não foi uma decisão fácil. Ana assentiu, um turbilhão de emoções a dominando. Alívio, medo, culpa, esperança. Tudo se misturava em seu peito. E agora? O que acontece quando chegarmos a São Paulo? Dr. Carlos, do assento à frente, virou-se para elas. Temos um apartamento seguro preparado para você. Nos próximos
Dias trabalharemos para garantir sua segurança legal e emocional. Há uma longa jornada pela frente, mas você não estará sozinha. As horas de voo passaram em um borrão de conversas sussurradas, planos elaborados e momentos de silêncio. Reflexivo, em Lisboa durante a conexão, Ana teve um momento de pânico ao ver seu rosto em um monitor de TV no aeroporto. Rafael havia noticiado seu desaparecimento, oferecendo uma recompensa por informações. Mantenha a calma, instruiu o Dr. Carlos. Nossos contatos já estão cuidando disso. Em breve estaremos no ar novamente. O voo para São Paulo pareceu interminável. Ana oscilava entre momentos de exaustão profunda e surtos de adrenalina. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Rafael, às vezes sorrindo carinhosamente, outras vezes contorcido de raiva. Quando finalmente pousaram em São Paulo, o sol estava nascendo. O ar frio da manhã atingiu Ana como um tapa, despertando-a de um transe que parecia ter durado anos. Hannas, a voz familiar fez seu coração saltar. Sua mãe, Maria, corria em sua direção, lágrimas nos olhos. O abraço que se seguiu foi catártico. Anos de emoções reprimidas, medos não expressos e amor incondicional se manifestaram naquele momento. Minha menina, soluçou Maria, segurando o rosto de Ana entre as mãos. Você está em casa agora. Está segura. Nos dias que se seguiram, Ana se viu em um turbilhão de atividades. Reuniões com advogados para discutir sua situação legal. Sessões com psicólogos para começar a processar o trauma. E longas conversas com sua família, preenchendo os vazios dos anos de separação. Uma semana após sua chegada, Ana estava sentada na varanda do apartamento seguro, observando o movimento da cidade. São Paulo, com seu ritmo acelerado e sua familiaridade reconfortante, parecia um mundo à parte do Rio de Janeiro. Camila se juntou a ela, trazendo 2 xícaras de café. Como está se sentindo? Ana respirou fundo, sentindo o aroma reconfortante do café. Honestamente, perdida, aliviada, mas perdida. É como se eu tivesse que reaprender a ser eu mesma. Isso vai levar tempo. Camila sorriu gentilmente. Mas você é forte, Ana. Sempre foi. Lembra-se de como enfrentávamos aqueles plantões impossíveis na emergência? Ana riu, a memória trazendo um calor familiar ao seu peito. Parece que foi em outra vida. E foi, Camila assentiu. Mas aquela Ana ainda está aí dentro. Ela só precisa de tempo para ressurgir. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Ana pegou um pequeno espelho de mão, o único item que trouxera de sua vida no Rio de Janeiro. Olhando para seu reflexo, ela viu traços da jovem enfermeira que era, misturados com a mulher que se tornara. Seus olhos, antes tão cheios de medo, agora brilhavam com uma determinação renovada. Um dia de cada vez, sussurrou para si mesma, uma promessa e um lembrete. Lá fora, as luzes de São Paulo cintilavam, um farol de esperança e possibilidades. Ana sabia que o caminho pela frente seria difícil. Haveria batalhas legais, momentos de dúvida e o longo processo de cura emocional. Mas, pela primeira vez em anos, o futuro não parecia uma sentença, e sim uma oportunidade. Colocando o espelho de lado, Ana pegou um bloco de notas e começou a escrever. Não um diário, mas planos. Planos para retomar seus estudos, para voltar à enfermagem, para ajudar outras mulheres que, como ela, se encontravam presas em gaiolas douradas. A jornada de Ana estava longe de terminar. Na verdade, em muitos aspectos, estava apenas começando. Mas agora, livre das correntes invisíveis que a prendiam, ela estava pronta para enfrentar cada desafio, um passo de cada vez, rumo a um futuro que era verdadeiramente seu. O outono em São Paulo pintava as ruas com tons de vermelho e dourado, uma paleta tão diferente dos eternos verões do Rio de Janeiro, que Ana ainda se pegava maravilhada com a mudança. 3 meses haviam se passado desde sua fuga, e cada dia trazia novos desafios e descobertas. Naquela manhã de outubro, Ana se preparava para um passo importante em sua jornada de recuperação, sua primeira entrevista de emprego desde o retorno. O hospital local estava contratando enfermeiras para a ala de emergência, e apesar do nervosismo,
Ela sentia uma familiar empolgação ao pensar em voltar à profissão que tanto amava. Você vai se sair muito bem, encorajou Maria, ajustando o colarinho da blusa da filha. Lembre-se, você não perdeu suas habilidades. Elas apenas ficaram adormecidas por um tempo. Ana assentiu, grata pelo apoio constante de sua mãe. Os últimos meses não haviam sido fáceis para nenhuma das duas. Houve noites de pesadelos, dias de ansiedade paralisante e momentos em que o peso de suas experiências parecia esmagá-la. Mas havia também risos redescobertos, abraços reconfortantes e a lenta, mas constante, reconstrução de sua confiança. Mamãe, Ana hesitou, um pensamento recorrente finalmente encontrando voz. E se eles perguntarem sobre o tempo que passei fora? Maria segurou as mãos da filha, seu olhar firme e amoroso. Você diz a verdade, querida. Não toda ela, mas o suficiente. Você teve uma experiência internacional que te fez crescer como pessoa. Agora está de volta, mais forte e determinada do que nunca. Com um último abraço encorajador de sua mãe, Ana partiu para a entrevista. O caminho até o hospital era familiar, mas ao mesmo tempo novo. Cada esquina, cada prédio parecia carregado de memórias de sua vida anterior, misturadas com a promessa de um novo começo. A entrevista foi mais tranquila do que Ana esperava. Sua experiência prévia no departamento de emergência era um grande trunfo, e embora houvesse algumas perguntas sobre seu tempo sabático, ela conseguiu navegar por elas com uma versão simplificada da verdade. Bem, senhora Costa, concluiu a entrevistadora, doutora Silva, com um sorriso caloroso. Devo dizer que estou impressionada. Sua paixão pela enfermagem é evidente, e sua experiência internacional pode trazer uma perspectiva valiosa para a nossa equipe. Quando poderia começar? O coração de Ana saltou. Imediatamente, respondeu sem hesitar. Saindo do hospital com uma oferta de emprego em mãos, Ana sentiu uma onda de emoções a invadir. Alegria, alívio, mas também um toque de apreensão. Era um grande passo, um mergulho de volta ao mundo que havia deixado para trás. Naquela noite, em uma pequena comemoração com sua mãe e Camila, Ana permitiu-se realmente sorrir, um sorriso que alcançava seus olhos pela primeira vez em muito tempo. Um brinde, propôs Camila, erguendo sua taça. A nossa Ana, enfermeira, extraordinária, sobrevivente corajosa e amiga incrível. Enquanto as taças tilintavam, Ana sentiu uma pontada de culpa. Às vezes me pergunto se mereço tudo isso, confessou em voz baixa. Há tantas mulheres ainda presas em situações como a minha. Maria colocou a mão sobre a da filha. E é por isso que seu retorno é tão importante, querida. Você pode fazer a diferença. Sua história pode inspirar e ajudar outras. As palavras de sua mãe plantaram uma semente na mente de Ana. Nos dias que se seguiram, enquanto se readaptava à rotina do hospital, ela começou a pesquisar organizações que ajudavam mulheres em situações de abuso e controle. Em suas horas de folga, começou a escrever documentando sua experiência. Semanas se transformaram em meses. Ana não apenas voltou a ser a enfermeira competente que era, mas descobriu em si uma força e empatia ainda maiores. Pacientes e colegas frequentemente comentavam sobre sua capacidade única de confortar e compreender, especialmente em casos delicados. Foi durante um plantão particularmente agitado que Ana se viu cuidando de uma jovem mulher, visivelmente assustada e relutante em falar sobre seus ferimentos. Você está segura aqui, Ana disse suavemente, reconhecendo os sinais que uma vez foram tão familiares para ela. Posso te ajudar se você permitir. Os olhos da paciente se encheram de lágrimas. Ninguém pode ajudar, ela sussurrou. Ele vai me encontrar. Ele sempre encontra. Ana sentou-se ao lado da cama, seu coração pesado com a familiaridade da situação. Eu entendo mais do que você imagina, disse, sua voz carregada de emoção. Eu já estive onde você está e posso te dizer, há uma saída. Não é fácil, mas é possível. Nos minutos que se seguiram, Ana compartilhou partes de sua história, oferecendo não apenas conforto, mas esperança tangível. Ao final de seu turno, ela havia não apenas cuidado dos ferimentos físicos da paciente,
mas também plantado as sementes de uma possível fuga. Aquela noite marcou uma virada na jornada de Ana. Ela percebeu que sua experiência, por mais dolorosa que tivesse sido, lhe dera uma perspectiva única e valiosa. Com o apoio de Camila e da doutora Silva, Ana começou a organizar grupos de apoio no hospital para mulheres em situações de abuso. Seu trabalho logo chamou a atenção de organizações maiores. Convites para palestras começaram a chegar, e Ana se viu compartilhando sua história em conferências e workshops. Cada vez que falava, sentia-se mais forte, mais resoluta em sua missão de ajudar outras a encontrarem sua voz e liberdade. Um ano após sua fuga, Ana estava de pé diante de uma plateia em uma conferência internacional sobre direitos das mulheres. Olhando para as faces atentas à sua frente, ela respirou fundo e começou. Minha história começa como um conto de fadas e termina como uma jornada de autodescoberta e liberdade. Estou aqui hoje não apenas como uma sobrevivente, mas como uma voz para aquelas que ainda não podem falar. Porque acredito que cada mulher merece escrever sua própria história, livre de medo e cheia de possibilidades. O escritório da advogada Marta Santos estava repleto de arquivos e o aroma de café forte preenchia o ar. Ana se sentou, suas mãos apertando nervosamente a alça de sua bolsa. 2 anos haviam se passado desde sua fuga de Rio de Janeiro, mas o passado ainda lançava sombras sobre seu presente. Ana, começou Marta, ajustando seus óculos, recebi notícias de nossos contatos no Brasil. Rafael está intensificando seus esforços para trazê-la de volta. Um calafrio percorreu a espinha de Ana. Ele não pode me forçar a voltar, pode? Marta balançou a cabeça. Legalmente. Não, você está protegida aqui. Mas ele está usando sua influência para complicar as coisas. Está contestando o divórcio, alegando que você ainda é legalmente sua esposa sob a lei islâmica. Ana fechou os olhos, sentindo o peso familiar da ansiedade se instalar em seu peito. Apesar de todo o progresso que havia feito, momentos como esse a faziam sentir como se ainda estivesse presa naquela mansão em Rio de Janeiro. Há mais uma coisa, continuou Marta hesitante. Rafael está ameaçando processar o hospital onde você trabalha, alegando que eles estão abrigando sua esposa ilegalmente. É um blefe legal, claro, mas pode causar problemas. Ana sentiu uma onda de raiva crescer dentro de si. Ele não pode simplesmente me deixar em paz? Já não tirou o suficiente de mim? Marta alcançou a mão de Ana, oferecendo um aperto reconfortante. Vamos lutar contra isso, Ana. Você construiu uma nova vida aqui, uma vida importante. Não deixaremos que ele a destrua. Saindo do escritório de Marta, Ana caminhou sem rumo pelas ruas de São Paulo, sua mente um turbilhão de emoções. O trabalho no hospital, seus grupos de apoio, as palestras que vinha dando, tudo parecia ameaçado pelas ações de Rafael. Sem perceber, seus passos a levaram ao pequeno parque perto de seu antigo apartamento. Sentando-se em um banco, Ana observou as famílias e casais que passeavam, suas vidas aparentemente simples e descomplicadas. Pensei que poderia te encontrar aqui, disse uma voz familiar. Ana olhou para cima e viu Camila, que se sentou ao seu lado. Marta me ligou. Achei que você poderia precisar de uma amiga. Ana deixou escapar um suspiro trêmulo. Às vezes me pergunto se algum dia vou realmente me libertar dele, Camila. É como se, não importa o quanto eu corra, ele sempre esteja lá, uma sombra no canto do meu olho. Camila passou o braço pelos ombros da amiga. Você é mais forte do que essa sombra, Ana. Olhe para tudo que você conquistou nos últimos 2 anos. As vidas que você tocou, as mulheres que você ajudou. Rafael não pode tirar isso de você. As palavras de Camila acenderam uma faísca de determinação em Ana. Ela se lembrou das mulheres em seu grupo de apoio, de suas histórias de coragem e resiliência. Pensou nas palestras que havia dado, nos olhos cheios de esperança de sua audiência. Você tem razão, disse Ana, endireitando os ombros. Não posso deixar que ele me defina. Não mais. Nos dias que se seguiram, Ana mergulhou em seu trabalho com renovada energia. No hospital, ela se reuniu com a administração, explicando:
abertamente sua situação e reafirmando seu compromisso com seu trabalho e pacientes. "Estamos com você, Ana", assegurou a doutora Silva após a reunião. "Seu trabalho aqui é valioso demais para ser ameaçado por intimidações legais vazias." O apoio do hospital foi um alívio, mas Ana sabia que precisava fazer mais. Com a ajuda de Marta e de organizações de direitos das mulheres, ela começou a planejar uma série de palestras e workshops focados especificamente em mulheres imigrantes e refugiadas, abordando os desafios únicos que enfrentavam. Foi durante um desses workshops que Ana conheceu Fernanda, uma jovem mulher da Argentina que havia recentemente escapado de um casamento abusivo. "Sua história me deu coragem", confessou Fernanda, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. "Quando ouvi você falar, percebi que não estava sozinha, que havia esperança." As palavras de Fernanda tocaram Ana profundamente. Ela percebeu que, por mais que Rafael tentasse ameaçá-la ou silenciá-la, cada mulher que ela ajudava era uma vitória. Cada história compartilhada era um ato de resistência. Inspirada, Ana decidiu dar um passo ousado. Com o apoio de sua equipe jurídica e de organizações de direitos humanos, ela organizou uma coletiva de imprensa. Era hora de contar sua história completa ao mundo. No dia da coletiva, Ana enfrentou as câmeras e microfones com uma mistura de nervosismo e determinação. Sua mãe e Camila estavam na primeira fila oferecendo apoio silencioso. "Meu nome é Ana Costa", começou ela, sua voz firme. "Há 2 anos, fugi de um casamento que havia se tornado uma prisão. Hoje, estou aqui não apenas para contar minha história, mas para dar voz às inúmeras mulheres que ainda vivem nas sombras do medo e do controle." Enquanto Ana falava, detalhando sua experiência em Rio de Janeiro, as tentativas de Rafael de silenciá-la e seu trabalho atual com sobreviventes de abuso, ela sentiu um peso ser levantado de seus ombros. Cada palavra era um ato de libertação, cada revelação uma pedra removida do muro que Rafael havia construído ao seu redor. "Estou aqui hoje", concluiu Ana, "para dizer a todas as mulheres que estão presas em situações semelhantes: você não está sozinha. Há esperança, há ajuda e há uma vida além dessas paredes douradas que se tornaram sua prisão." As repercussões da coletiva de imprensa foram imediatas e intensas. A história de Ana foi destaque em jornais e programas de televisão. Organizações de direitos humanos ao redor do mundo entraram em contato, oferecendo apoio e parceria. Mas o mais importante para Ana foi a enxurrada de mensagens de outras mulheres, algumas ainda presas em situações abusivas, outras que haviam escapado, todas agradecendo por sua coragem em falar. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, Ana recebeu uma mensagem inesperada. Era de Juliana, sua antiga amiga de Rio de Janeiro. "Vi sua entrevista. Você é mais corajosa do que eu jamais serei. Obrigada por falar por todas nós." Com lágrimas nos olhos, Ana percebeu que sua jornada estava longe de terminar. Mas agora, em vez de fugir de seu passado, ela o enfrentava de cabeça erguida, transformando sua dor em um farol de esperança para outras. O caminho à frente ainda seria desafiador, com batalhas legais e emocionais a serem travadas. Mas Ana não estava mais sozinha. Ela havia encontrado sua voz, sua força e, mais importante, seu propósito. O auditório da Universidade de Harvard estava lotado. Um mar de rostos atentos focados no palco, onde Ana Costa se preparava para falar. 3 meses haviam se passado desde sua coletiva de imprensa, e o mundo parecia ter mudado dramaticamente ao seu redor. "Boa noite a todos", começou Ana, sua voz firme ecoando pelo microfone. "Hoje não estou aqui apenas para contar minha história, mas para discutir como podemos transformar histórias individuais em mudanças sistêmicas." Enquanto falava, Ana refletia sobre o turbilhão que haviam sido as últimas semanas. Sua exposição pública havia trazido tanto oportunidades quanto desafios inesperados. Por um lado, o apoio havia sido avassalador. Organizações de direitos humanos de todo o mundo entraram em contato, oferecendo recursos e parcerias. Legisladores nos Ilsueril começaram a discutir projetos de lei para proteger mulheres em situações similares. Ana se viu mergulhada em um redemoinho
de entrevistas, conferências e reuniões com ativistas e políticos. Por outro lado, a atenção também trouxe riscos. Rafael, enfurecido com a exposição pública, intensificou seus esforços legais. Ana recebeu ameaças veladas de simpatizantes dele, forçando-a a aumentar sua segurança pessoal. A pressão constante às vezes a fazia questionar se havia feito a escolha certa ao se expor tão abertamente. Mas eram momentos como este, diante de uma plateia engajada e ávida por mudanças, que reafirmavam sua decisão. O abuso e o controle coercitivo não conhecem fronteiras geográficas ou culturais, continuou Ana. É um problema global que exige soluções globais. Precisamos de leis mais fortes, sim, mas também de uma mudança fundamental na forma como nossa sociedade vê as relações e o poder. Após a palestra, durante a sessão de perguntas e respostas, uma jovem estudante levantou a mão. Senhorita Costa, sua história inspirou muitas de nós. Mas como podemos ajudar mulheres que ainda estão presas em situações como a sua, especialmente em países onde as leis não as protegem? A pergunta atingiu Ana como um raio, levando-a de volta aos dias sombrios em Rio de Janeiro, quando se sentia completamente sozinha e sem saída. É uma excelente pergunta, respondeu Ana após um momento de reflexão. A chave está na educação e na construção de redes de apoio. Precisamos criar canais seguros de comunicação, informar as mulheres sobre seus direitos e opções, e fornecer recursos práticos para aquelas que decidem sair. Enquanto falava, uma ideia começou a se formar em sua mente, uma ideia que, nos meses seguintes, se transformaria em seu projeto mais ambicioso até então. Nas semanas que se seguiram, Ana trabalhou incansavelmente com uma equipe de programadores, advogados e ativistas para desenvolver um aplicativo. Batizado de Asas da Liberdade, o app fornecia informações cruciais, recursos de emergência e uma rede segura de comunicação para mulheres em situações de abuso, com um foco especial em expatriadas e imigrantes. O lançamento do aplicativo foi um sucesso imediato, com downloads em dezenas de países nas primeiras 24 horas. Ana recebeu mensagens comoventes de mulheres que finalmente se sentiam menos sozinhas, que encontravam esperança onde antes só havia desespero. Mas com o sucesso vieram novos desafios. Alguns países, incluindo o Brasil, ameaçaram bloquear o aplicativo, alegando que ele interferia em assuntos culturais e familiares. Ana se viu no centro de um debate internacional sobre direitos das mulheres versus valores tradicionais. Foi durante esse turbilhão que Ana recebeu uma ligação inesperada. Ana, é a Fernanda. A voz de sua antiga amiga do Rio de Janeiro fez o coração de Ana saltar. Fernanda, estou tão feliz em ouvir sua voz. Você está bem? Houve uma pausa do outro lado da linha. Estou em transição. Ana, preciso da sua ajuda. Decidi deixar meu marido, mas tenho medo. Vi o que aconteceu com você, as ameaças. Ana sentiu uma mistura de emoções. Alegria por Fernanda estar buscando ajuda, medo pelos riscos que ela enfrentaria, determinação em fazer tudo o que pudesse para ajudar. Fernanda, escute-me com atenção. Vou te passar o contato de pessoas confiáveis aí no Rio de Janeiro. Eles vão te ajudar a planejar tudo com segurança. E quando você estiver pronta, estarei aqui para te receber. Nas semanas seguintes, Ana trabalhou incansavelmente nos bastidores para garantir a segurança de Fernanda. Cada passo era calculado, cada movimento cuidadosamente planejado. Era como reviver sua própria fuga, mas desta vez ela estava do outro lado, guiando e protegendo. Finalmente, numa madrugada de outono, Ana recebeu a notícia que tanto esperava. Fernanda havia chegado em segurança a Londres. A sensação de alívio e alegria foi avassaladora. Esse episódio reacendeu algo em Ana. Ela percebeu que, por mais importante que fosse seu trabalho de conscientização e advocacy, havia ainda um papel crucial a desempenhar no resgate direto e no apoio individual. Com essa nova perspectiva, Ana começou a planejar a próxima fase de sua missão. Ela visualizava uma rede internacional de casas seguras, um sistema de apoio legal e psicológico para mulheres em transição, e um programa de mentoria para ajudar sobreviventes
a reconstruir suas vidas. Em uma noite tranquila, sentada em sua varanda em São Paulo, Ana refletia sobre o caminho percorrido, de enfermeira a esposa controlada, de fugitiva a ativista internacional. Cada etapa de sua jornada a havia moldado, fortalecido e preparado para os desafios à frente. O som de uma notificação em seu celular a tirou de seus pensamentos. Era uma mensagem no Asas da Liberdade. Seu aplicativo me deu coragem para dar o primeiro passo. Obrigada por me mostrar que há esperança. Ana sorriu, sentindo uma onda de determinação renovada. O caminho à frente ainda seria longo e cheio de obstáculos, mas cada vida tocada, cada mulher libertada, era uma vitória que valia todos os riscos e sacrifícios. Com os olhos fixos no horizonte de São Paulo, Ana fez uma promessa silenciosa a si mesma e a todas as mulheres que ainda lutavam por liberdade. A jornada continuaria, não importa os desafios que viessem pela frente. O sol de início de verão banhava as ruas de Genebra, Suíça, enquanto Ana caminhava em direção ao imponente edifício das Nações Unidas. Seu coração batia acelerado, uma mistura de ansiedade e determinação pulsando em suas veias. Hoje não era apenas mais um dia de trabalho. Era o dia em que ela enfrentaria seu passado de frente. Ana havia sido convidada para discursar na sessão especial do Conselho de Direitos Humanos da ONU sobre casamentos forçados e controle coercitivo. O convite por si só já era uma vitória, um reconhecimento internacional da importância de sua causa. Mas o que realmente fazia esse dia ser diferente era a lista de participantes. Entre os delegados estaria uma representação do Brasil, possivelmente incluindo pessoas ligadas a Rafael. Enquanto subia as escadas do edifício, Ana foi recebida pela doutora Fernanda Almeida, uma proeminente advogada de direitos humanos, que havia se tornado sua mentora e aliada nos últimos meses. "Está pronta?" perguntou Fernanda, seu olhar transmitindo uma mistura de preocupação e orgulho. Ana assentiu, ajustando a pasta que carregava. "Tão pronta quanto posso estar." As horas que se seguiram foram intensas. Ana ouviu relatos de ativistas de todo o mundo, cada história reforçando a urgência e a importância do trabalho que ela vinha realizando. Quando chegou sua vez de falar, ela se levantou, sentindo o peso de milhares de histórias não contadas em seus ombros. "Excelentíssimos delegados", começou Ana, sua voz firme ecoando pelo salão. "Estou aqui hoje não apenas como uma sobrevivente, mas como uma voz para aquelas que ainda não podem falar. O controle coercitivo e os casamentos forçados não são problemas isolados ou culturalmente específicos. São violações dos direitos humanos que transcendem fronteiras e culturas." Enquanto falava, Ana notou movimento na delegação do Brasil. Um homem de meia idade se levantou abruptamente e saiu da sala. Com um arrepio, ela o reconheceu. Era Ricardo, o braço direito de Rafael. Apesar da momentânea distração, Ana continuou seu discurso, detalhando não apenas sua experiência pessoal, mas também os dados alarmantes coletados através do aplicativo Asas da Liberdade e os sucessos e desafios enfrentados em seu trabalho de resgate e reabilitação. Ao final de sua fala, a sala irrompeu em aplausos. Vários delegados se levantaram oferecendo não apenas palavras de apoio, mas também compromissos concretos de ação em seus respectivos países. Após a sessão, enquanto Ana conversava com alguns delegados, a doutora Fernanda se aproximou com uma expressão séria. "Ana, há alguém que quer falar com você", disse ela em voz baixa. "É Ricardo." O estômago de Ana se contorceu. Parte dela queria fugir, evitar qualquer conexão com seu passado. Mas outra parte, a parte que havia enfrentado seus medos e se tornado uma voz para os sem voz, sabia que este momento era importante. "Tudo bem", disse ela, respirando fundo. "Vamos conversar." Ricardo esperava em uma pequena sala de conferências, seu rosto uma máscara de emoções conflitantes. Quando Ana entrou, ele se levantou, uma sombra de seu antigo respeito formal ainda evidente em seus gestos. "Senhora Costa", começou ele, sua voz rouca. "Ou devo dizer, senhora Almeida." "Ana está ótimo", respondeu ela firmemente. Ricardo assentiu, parecendo momentaneamente desconcertado.
Ana, eu vim representando não apenas nosso país, mas também Rafael. O nome de seu ex-marido ainda tinha o poder de fazer Ana estremecer, mas ela manteve a compostura. E o que Rafael tem a dizer? Ele está disposto a negociar, disse Ricardo, escolhendo cuidadosamente suas palavras. A exposição internacional, o aplicativo, suas palestras estão causando complicações. Ele oferece retirar todas as ações legais contra você em troca de sua discrição. Ana quase riu da audácia. Discrição? Ricardo, vocês ainda não entenderam. Isso não é sobre mim versus Rafael. É sobre todas as mulheres que ainda estão presas, silenciadas, controladas. Não vou me calar. Ricardo pareceu genuinamente surpreso com sua firmeza. Mas certamente há um meio-termo, algum acordo que possa ser alcançado. Foi nesse momento que Ana teve uma epifania. Esta não era apenas uma chance de se libertar definitivamente de Rafael. Era uma oportunidade de fazer uma mudança real dentro do sistema que a havia aprisionado. Na verdade, Ricardo, há algo que podemos negociar, disse ela, uma ideia se formando rapidamente. Diga a Rafael que retirarei qualquer menção específica, a ele ou a família dele, em meu trabalho futuro sob uma condição. O Brasil deve se comprometer a implementar leis mais rígidas contra o controle coercitivo e fornecer mais recursos para mulheres em situações abusivas. Ricardo piscou claramente, não esperando essa proposta. Isso é ambicioso. É necessário, rebateu Ana, e é a única oferta que farei. Nos dias que se seguiram, enquanto esperava por uma resposta, Ana refletiu sobre sua jornada. Ela havia chegado a Genebra esperando confrontar seu passado. Mas, ao invés disso, encontrou-se negociando o futuro, não apenas o seu, mas o de inúmeras outras mulheres. Uma semana depois, a resposta chegou. O Brasil anunciou uma revisão de suas leis sobre violência doméstica e controle coercitivo, com um compromisso de trabalhar com organizações internacionais, incluindo a Diana, para implementar mudanças significativas. Era uma vitória, ainda que parcial. Ana sabia que a estrada à frente ainda seria longa e cheia de obstáculos. Mas pela primeira vez, ela sentiu que estava realmente fazendo a diferença, não apenas individualmente, mas em um nível sistêmico. Naquela noite, de volta ao seu quarto de hotel em Genebra, Ana abriu seu laptop para uma videochamada com sua mãe e Camila. Então, como foi? Perguntou Maria, ansiosa. Ana sorriu, sentindo uma mistura de exaustão e triunfo. Foi um começo, respondeu ela. Um bom começo. Enquanto compartilhava os detalhes de sua semana com as duas mulheres, que haviam sido seus pilares de apoio, Ana se permitiu, pela primeira vez em muito tempo, sentir verdadeira esperança pelo futuro. Não apenas o seu, mas o de todas as mulheres que ainda lutavam por sua liberdade. O caminho à frente ainda seria desafiador, mas Ana estava pronta. Ela havia transformado sua dor em propósito, seu medo em força. E agora, com cada passo que dava, ela não apenas se libertava, mas abria caminho para outras seguirem. O outono havia chegado a São Paulo, pintando as árvores com tons de vermelho e dourado. Ana observava a paisagem mutante pela janela de seu novo escritório, refletindo sobre os eventos tumultuosos dos últimos meses. A negociação em Genebra havia sido um ponto de virada. As mudanças prometidas pelo Brasil estavam lentamente se materializando, embora com resistência de setores mais conservadores da sociedade. O trabalho de Ana agora se estendia muito além de sua história pessoal. Ela havia se tornado uma figura central em um movimento global. Um suave bater na porta interrompeu seus pensamentos. Era Gabriela, sua nova assistente, uma jovem refugiada síria que Ana havia conhecido através de seu programa de mentoria. Ana, sua próxima reunião chegou, anunciou Gabriela. E há mais uma coisa. Recebemos outra carta. Ana assentiu, sabendo exatamente do que se tratava. Desde o anúncio das reformas no Brasil, ela vinha recebendo uma mistura de mensagens de apoio e de ódio. Algumas mulheres a viam como uma heroína, outras a acusavam de trair sua cultura. Obrigada, Gabriela. Pode deixar a carta na minha mesa. Antes de se dirigir à sala de reuniões, Ana abriu o envelope. Desta vez não era uma ameaça ou uma acusação,
mas um pedido de ajuda. Querida Ana, meu nome é Isabela. Sou do Paquistão, mas vivo na Argentina. Seu aplicativo salvou minha vida. Agora preciso de sua ajuda para salvar minha irmã. Ana sentiu um aperto no peito. Cada história como essa a lembrava do porquê seu trabalho era tão crucial. Guardando a carta cuidadosamente, ela se preparou para a reunião. Na sala de conferências, uma equipe diversificada a aguardava. Advogados, psicólogos, especialistas em tecnologia e ativistas de direitos humanos. Era o comitê diretor da Fundação Asas da Liberdade, que Ana havia estabelecido para expandir seu trabalho. Bom dia a todos, começou Ana. Temos muito a discutir hoje. As mudanças no Brasil abriram portas, mas também criaram novos desafios. A reunião se estendeu por horas, abordando desde estratégias legais até melhorias no aplicativo. Ana ouviu atentamente cada sugestão, lembrando-se de como, não muito tempo atrás, ela era a pessoa precisando desesperadamente de ajuda. Ao final da tarde, exausta, mas inspirada, Ana retornou ao seu escritório. Ela pegou a carta de Isabela e começou a trabalhar em um plano de ação. Cada caso era único, cada resgate uma operação delicada que exigia planejamento meticuloso. Enquanto trabalhava, seu telefone tocou. O nome no visor a surpreendeu. Era Fernanda. Ana? Espero não estar incomodando. A voz de Fernanda soava nervosa. Nunca, Fernanda. O que houve? Eu decidi voltar para o Rio de Janeiro. Ana sentiu como se o ar tivesse sido sugado da sala. Fernanda, tem certeza? Depois de tudo que você passou para sair de lá? Houve uma pausa do outro lado da linha. Sim, tenho certeza. Mas não é o que você está pensando. Ana, eu quero ajudar. As mudanças que estão acontecendo, elas precisam de pessoas de dentro empurrando, defendendo. Eu quero ser essa pessoa. As palavras de Fernanda atingiram Ana como um raio. Era um lembrete poderoso de que a luta por mudança não era apenas sobre resgates dramáticos, mas também sobre transformação gradual de dentro para fora. Fernanda, você é incrível, disse Ana, sua voz embargada de emoção. Se é isso que você quer, vamos garantir que você tenha todo o suporte necessário. Após desligar, Ana ficou contemplando a vista de São Paulo mais uma vez. Sua jornada havia começado como uma fuga desesperada, mas agora ela via claramente que o verdadeiro objetivo nunca foi apenas escapar, mas transformar. Naquela noite, em sua reunião mensal do grupo de apoio, Ana olhou para os rostos ao seu redor. Mulheres de diferentes países, culturas e histórias, todas unidas por experiências compartilhadas de opressão e pela busca por liberdade. Quando fugi do Rio de Janeiro, começou Ana. Pensei que estava deixando tudo para trás, mas na verdade eu estava apenas começando uma jornada muito maior. Cada uma de vocês, com suas histórias e sua coragem, me lembra diariamente por que continuamos lutando. Uma das participantes, uma jovem mulher da Argentina, levantou a mão timidamente. Ana, como você lida com o medo? Às vezes sinto que, mesmo livre, ainda estou presa. Ana sorriu gentilmente. O medo não desaparece de uma hora para outra. Ele faz parte da nossa jornada. Mas cada dia que escolhemos viver em liberdade, cada vez que usamos nossa voz, estamos vencendo esse medo. E lembre-se, você não está sozinha nessa luta. Ao final da reunião, enquanto as mulheres se despediam, Ana notou uma nova participante hesitando perto da porta. Aproximando-se, ela reconheceu o olhar. Era o mesmo que ela vira no espelho tantas vezes no início de sua própria jornada. Olá, disse Ana suavemente. Sou Ana. Qual é o seu nome? Patrícia, respondeu a mulher, sua voz quase um sussurro. Bem-vinda, Patrícia. Ana sorriu estendendo a mão. Você deu um grande passo hoje. E prometo, fica mais fácil a cada dia. Enquanto Patrícia saía, Ana sentiu uma onda de determinação renovada. Cada nova história, cada mulher buscando ajuda, era um lembrete do trabalho que ainda precisava ser feito. De volta ao seu apartamento, Ana abriu seu laptop para uma última tarefa do dia. Ela estava trabalhando em um livro, não apenas contando sua história,
mas tecendo-a com as histórias de centenas de outras mulheres que havia conhecido ao longo dos anos. Enquanto suas mãos voavam sobre o teclado, Ana refletiu sobre o longo caminho que havia percorrido. Da enfermeira sonhadora, que se apaixonou por um empresário argentino, a prisioneira em uma gaiola dourada e, finalmente, a ativista e líder que se tornara. Cada capítulo de sua vida a havia moldado, preparando-a para o papel que agora desempenhava. O futuro ainda era incerto. Havia batalhas a serem travadas, mentes a serem mudadas, sistemas a serem reformados. Mas Ana não estava mais sozinha nessa luta. Ela agora liderava um exército de sobreviventes, cada uma carregando sua própria história de resiliência e esperança. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, Ana fez uma pausa em sua escrita e olhou pela janela. O horizonte brilhava com promessas de um novo dia, um símbolo da liberdade pela qual ela e tantas outras continuariam lutando, um dia de cada vez. 5 anos se passaram desde aquela noite em São Paulo, quando Ana concluiu o primeiro rascunho de seu livro. O tempo trouxe mudanças, desafios e, acima de tudo, crescimento. Ana, agora com 35 anos, observava a cidade de Nova York do 30º andar, do edifício das Nações Unidas. Seu reflexo no vidro mostrava uma mulher confiante, seus olhos verdes brilhando com determinação e uma pitada de cansaço. O cabelo, antes loiro, agora exibia alguns fios grisalhos, marcas de uma década de luta incansável. Doutora Costa? Chamou uma voz atrás dela. Estão prontos para você. Ana assentiu, ajustando o blazer azul marinho. Hoje não era apenas mais um dia de trabalho. Era o dia em que anos de esforço culminariam em algo maior do que ela jamais imaginara. Caminhando pelos corredores, Ana refletiu sobre o caminho percorrido. Seu livro, Asas da Liberdade, uma jornada de escape e empoderamento, havia se tornado um best-seller internacional, traduzido para 40 idiomas. O aplicativo que ela criara agora atendia mulheres em mais de 100 países, e sua fundação havia crescido, tornando-se uma das principais organizações globais de combate ao controle coercitivo e casamentos forçados. Mas o verdadeiro impacto ia além dos números. Eram as histórias individuais, as vidas transformadas que mantinham Ana motivada, como Patrícia, a mulher tímida que ela conhecera anos atrás e que agora liderava um programa de suporte psicológico na fundação, ou Isabela, cuja irmã foi resgatada e agora ambas trabalhavam como ativistas no Paquistão. Entrando na sala de conferências, Ana foi recebida por um grupo diversificado de diplomatas, ativistas e líderes mundiais. No centro da mesa, um documento aguardava assinaturas, o resultado de anos de negociações, debates e compromissos. Doutora Costa, começou a secretária-geral da ONU. Sua presença aqui hoje é um testemunho do poder da resiliência humana e da importância da ação coletiva. Este tratado internacional sobre a prevenção e combate ao controle coercitivo é um marco histórico. Ana respirou fundo, sentindo o peso do momento. Obrigada, senhora secretária-geral. Este tratado representa não apenas minha jornada, mas a jornada de milhões de mulheres ao redor do mundo. É um passo crucial, mas sabemos que ainda há muito trabalho a ser feito. Enquanto os líderes se revezavam para assinar o documento, Ana não pôde deixar de pensar em todas as pessoas que tornaram esse momento possível. Sua mãe, Maria, que nunca deixou de acreditar nela. Camila, sua amiga fiel desde os tempos de enfermagem. Fernanda, cuja coragem em voltar para Rio de Janeiro abriu portas que pareciam permanentemente fechadas. E, surpreendentemente, seus pensamentos se voltaram para Rafael. Não com raiva ou ressentimento, mas com uma compreensão mais profunda da complexidade das relações humanas e dos sistemas que perpetuam o abuso. Após a cerimônia, enquanto os flashes das câmeras ainda piscavam, Ana se viu sozinha por um momento, olhando pela janela para a cidade agitada lá embaixo. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Ana, é Rafael. Vi a cerimônia na TV. Não posso desfazer o passado, mas quero que saiba. Seu trabalho está fazendo a diferença, até mesmo aqui. Ana ficou imóvel, uma mistura de emoções a inundando. Antes que pudesse processar completamente a mensagem,
outra notificação apareceu. Desta vez, do aplicativo Asas da Liberdade. Meu nome é Juliana. Estou presa em um casamento abusivo na Argentina. Seu aplicativo é minha única esperança. Por favor, me ajude. Respirando fundo, Ana guardou o telefone. O passado estava lá, sempre uma parte de quem ela era, mas o futuro e o presente exigiam sua total atenção. Havia mais trabalho a ser feito, mais vidas a serem salvas, mais mudanças a serem realizadas. Com um último olhar para a cidade, Ana se virou, pronta para enfrentar o próximo desafio. A jornada continuava, e ela estava mais preparada do que nunca para liderá-la. O sol mal havia nascido quando Ana embarcou no voo para Buenos Aires. A mensagem de Juliana ecoava em sua mente, misturando-se com as palavras inesperadas de Rafael. Enquanto o avião decolava, ela não pôde deixar de refletir sobre como sua vida havia se tornado uma teia complexa de conexões globais e responsabilidades. Ao seu lado, Doutora Fernanda Almeida, agora uma parceira constante em suas missões mais delicadas, revisava os detalhes do caso de Juliana. O marido dela é um homem influente, murmurou Fernanda. Isso vai exigir mais do que nossas táticas usuais. Ana assentiu, sentindo o peso familiar da ansiedade se instalar em seu estômago. Cada resgate era um desafio, mas algo neste caso a inquietava profundamente. Aterrissando em Buenos Aires, as duas mulheres foram recebidas por Isabela, agora uma figura proeminente na rede de ativistas da região. O contraste entre a Ana, que uma vez fugiu assustada da Argentina, e a mulher que agora retornava como uma força de mudança, não passou despercebido. Temos um problema, Isabela disse assim que entraram no carro. O marido de Juliana descobriu sobre o aplicativo. Ela está sob vigilância constante agora. O coração de Ana acelerou. Precisamos agir rápido. Quais são nossas opções? As próximas 48 horas foram uma corrida contra o tempo. Enquanto Ana e sua equipe trabalhavam incansavelmente para criar uma rota de fuga segura para Juliana, elas também se envolveram em negociações delicadas com autoridades locais simpatizantes à causa. Foi durante uma dessas reuniões que Ana recebeu uma notícia chocante. O marido de Juliana, disse um contato local, sua voz baixa e urgente. Ele tem conexões com Rafael Almeida. O nome de seu ex-marido atingiu Ana como um soco no estômago. Subitamente, a mensagem que recebera dele ganhou um novo significado sinistro. Seria possível que Rafael estivesse de alguma forma envolvido nisto? Enquanto Ana lutava para processar essa informação, o plano de resgate entrou em ação. Usando uma rede intrincada de aliados e recursos, elas conseguiram criar uma oportunidade para Juliana escapar durante um evento beneficente. A atenção era palpável, enquanto Ana, disfarçada como uma das convidadas, observava Juliana fazer seu movimento. Por um momento terrível, pareceu que tudo daria errado quando o marido de Juliana a interceptou perto da saída. Foi então que Ana viu algo que a deixou atônita. Rafael em pessoa interveio. Com um sorriso charmoso e palavras cuidadosamente escolhidas, ele distraiu o marido de Juliana, criando a abertura necessária para sua fuga. Horas depois, com Juliana segura em um local secreto, Ana finalmente teve um momento para respirar. Seu telefone vibrou. Outra mensagem de Rafael. Espero ter ajudado. Algumas dívidas levam uma vida para serem pagas. Ana ficou olhando para a tela, um turbilhão de emoções a dominando. Raiva, confusão, uma pitada de gratidão e, acima de tudo, uma profunda exaustão. De volta ao hotel, enquanto Fernanda e Isabela discutiam os próximos passos para garantir a segurança a longo prazo de Juliana, Ana se viu diante de uma decisão impossível. Rafael havia ajudado, isso era inegável. Mas poderia ela confiar em suas motivações? E, mais importante, como isso afetaria seu trabalho daqui para frente? Olhando pela janela para a cidade que uma vez representou sua prisão e agora era um campo de batalha em sua luta por liberdade, Ana sabia que estava diante de um ponto de virada. O passado e o presente haviam colidido de uma forma que ela jamais imaginara possível. Enquanto o sol se punha sobre Buenos Aires,
Ana fez uma promessa silenciosa a si mesma e a todas as mulheres que dependiam dela. Não importava o quão complicadas as coisas se tornassem, ela continuaria lutando. O jogo havia mudado, mas o objetivo permanecia o mesmo. Com uma determinação renovada, ela se voltou para sua equipe. Era hora de repensar estratégias, fortalecer alianças e, talvez, enfrentar alguns fantasmas do passado de uma vez por todas. A noite caía sobre a cidade, mas para Ana, um novo amanhecer se anunciava. Um que prometia desafios ainda maiores, mas também a possibilidade de mudanças ainda mais profundas. O escritório temporário de Ana em Buenos Aires fervilhava de atividade. Mapas, documentos e telas de computador cobriam cada superfície disponível. 3 semanas haviam se passado desde o resgate de Juliana, e o que começara como uma missão singular havia se transformado em algo muito maior. Temos confirmação de mais 5 casos similares ao de Juliana só nesta região, relatou Isabela, apontando para um mapa digital. Todas conectadas a uma rede de homens influentes. Ana franziu o senho, absorvendo a informação. A intervenção de Rafael no resgate de Juliana havia aberto uma caixa de Pandora. Agora,